Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para vasculharmos a palavra de Deus em busca da vontade do Senhor para nós nesse dia. Nos concentrarmos na palavra e sabermos qual é a vontade de Deus, certamente andaremos seguros e felizes nessa terra. Então, obrigado porque você está aí comigo, viu? Quando você pega esse vídeo e compartilha com seu amigo, com seus grupos do WhatsApp, com os seus familiares, você me ajuda a pregar o Evangelho. Eu gravo aqui e você espalha. E quanto mais espalharmos, mais chance nós teremos de que essa semente caia em um terreno bom e dê frutos para a vida eterna. Então, obrigado porque você é o meu colaborador e minha colaboradora, tá bom? Consequências do pecado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude fortalecendo nosso canal, se inscrevendo nele. No final, se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se por alguma razão não apreciou, deixe seu não gostei também, porque é importante para nós, tá bom? Consequências do pecado. Ah, meu amigo, minha amiga, se Eva pensasse um pouco, se ela somente pudesse ter um vislumbre da tristeza, da miséria, da situação degradante que ela envolveria toda a sua descendência, ela não teria feito o que fez. Mas ela não teve consciência disso e desobedeceu a Deus, deixando a lealdade ao seu Criador e se tornando leal a Satanás, inimigo, arqui-inimigo do seu Criador. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos aí as terríveis consequências. A primeira delas foi a consequência teológica, sentiu teofobia, esconderam-se de Deus. Veja Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que coisa terrível, né? Nunca foi intenção de Deus que os seus filhos tivessem medo dele. Por que se esconderam? Porque tiveram medo. Mas esse sentimento, medo, nunca existiu no coração de Adão e Eva, passou a existir a partir daquele momento. Primeira consequência, a consequência teológica, teve medo de Deus. A segunda consequência é a psicossocial, no mundo social, porque eles sentiram vergonha de si mesmos e começaram a acusarem-se mutuamente. 3 de Gênesis, versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sentiram-se nus, vergonha, sentimento de vergonha, sentimento pós-pecado, né? E não somente isso, veja o mar de acusação que teve lugar depois que eles cometeram aquele ato, aquele desatino terrível. A partir do versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí começou um acusando o outro. E até hoje nós vivemos isso, né? Nós temos aí as guerras que o mundo promove, é justamente por conta desse primeiro ato. Essa questão psicossocial foi profundamente afetada. Mas não é somente isso. Eles também sofreram consequência do ponto de vista físico. Começaram a suar, sentir dor e por fim morreria. Veja o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e por meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O verso 19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nós vimos aqui a partir desse texto que Adão e Eva, foi verdade, quando comeram do fruto, não morreram instantaneamente. Mas nesse texto nós vemos que Deus, naquele dia, deu-lhe a sentença de morte. Quando disse: você é pó e ao pó tornarás. Você é pó e ao pó tornarás. Esse pronúncio
essa condenação dada a nossos primeiros pais, foi dada naquele mesmo dia e eles sentiram os horrores daquelas palavras em sua própria vida, em sua própria existência. A partir daquele momento, eles que estavam em pleno e franco desenvolvimento começaram a decair na sua situação física, até que chegou, depois de muitos anos, é verdade, até que chegou o momento que eles, infelizmente, tiveram a dura realidade de fecharem seus olhos pela última vez nesse planeta. Ellen White vai dizer assim, ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente motivo para a tristeza, mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhe o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. Meu Deus do céu, que sofrimento! Você tenta imaginar a angústia que estava no coração de Adão e Eva ao verem essa ordem de coisas acontecendo. Eles nunca presenciaram a morte, mas a partir do momento que eles viram uma débil flor, uma frágil flor, murchando, morrendo, aquelas suntuosas e lindas árvores decaindo as suas flores, ele começou a ver a maldição do pecado invadindo o paraíso de Deus, invadindo o seu habitat natural. Eles sentiram um horror, uma angústia terrível. E quando eles viram, presenciaram a morte do seu primeiro filho, morto pela mão de um outro filho, Caim matando Abel. Que desgraça, que terrível. E até hoje nós vivemos nessa situação. Ah, amigo, o fato doloroso de toda essa história é que temos sofrido as consequências da desobediência lá no Jardim do Éden até hoje. Portanto, nós podemos, ao avaliar toda essa situação, nós podemos nos alegrar. Porque apesar de vivermos em uma situação como essa, como nós estamos vivendo, nós temos a esperança. Porque o salário do pecado é a morte, não tem dúvida, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna para aqueles que creem. Então, em Jesus, nós vemos essa ordem de coisas conhecendo o seu fim. Tudo isso vai ser finalizado muito em breve. Mas hoje eu posso entregar a minha vida a Cristo. Eu posso conhecer a Jesus. E Ele vem a mim e diz, meu filho, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu filho, se você quiser ir ao céu, lembre-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Se você se entregar a Cristo, você vai perceber que a morte de Cristo propiciou a nós a esperança da vida eterna. Então, mesmo vivendo em um mundo amaldiçoado pelo pecado, onde a morte é a nossa realidade, a realidade comum a todo ser vivo, nós podemos ter esperança. E a esperança é a mola propulsora da nossa existência. Você vive até alguns dias sem comer e beber, e até alguns minutos sem respirar, mas não consegue viver um único segundo sem esperança. É essa esperança que nos move para frente. Se agarre a ela, porque Jesus a prometeu para você e para a sua família. Tá bom? Vamos juntos nessa direção. Quero orar por você. Querido Pai Celestial, obrigado por sua palavra que nos adverte, mas também nos consola. Jesus é a nossa esperança, é nele que nos concentramos. Por favor, Senhor, que Ele seja o centro da nossa existência hoje e todos os dias, pois pedimos em nome dEle. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia, viu?